capítulo 22 do segundo livro do profeta Samuel, diz assim: E Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico, no dia que o Senhor o havia livrado da mão de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. Deus é a minha rocha, nele confiarei. O meu escudo e o poder da minha salvação, minha fortaleza, e o meu refúgio, o meu salvador, que me libertará da violência. Invocarei ao Senhor, digno de todo louvor, e serei salvo de meus inimigos. Quando me cercar as ondas da morte, correntes de iniquidade me atemorizaram. Rodearam-me as dores do inferno, puseram-me diante de laços de morte. Quando senti angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, e ele ouviu a minha voz desde o seu templo. Chegou o meu clamor aos seus ouvidos. A terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos céus foram movidos e se estremeceram porque ele se irou. De suas narinas subiu fumaça e da sua boca um fogo consumidor, pelo qual se acenderam carvões. E abaixou os céus e desceu. E havia uma escuridão debaixo de seus pés, e sobre o querubim subiu, e voou, e sobre as asas do vento foi visto. Pôs trevas ao redor de si como tendas, águas sombrias e espessas nuvens. Do resplendor da sua presença se incendiaram brasas ardentes. O Senhor trovejou dos céus, e o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas, e os desbaratou, relampejou e os consumiu. Então apareceram os mananciais do mar, e os fundamentos do mundo foram descobertos pela repreensão do Senhor. Ao sopro do fôlego das suas narinas, estendeu a sua mão desde o alto e me arrebatou, e me tirou de copiosas águas. Livrou-me de poderosos inimigos, daqueles que me aborreciam, os quais eram mais fortes do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu sustento. Tirou-me para um lugar espaçoso, libertou-me porque se agradou de mim. Conforme a minha justiça, recompensou-me o Senhor, e conforme a pureza de minhas mãos, deu-me o pagamento. Porque os caminhos do Senhor eu guardei, e não me apartei impiamente de meu Deus. Porque diante de mim tenho todos os teus regulamentos, e quanto aos teus estatutos, não me apartei deles. E fui íntegro para com ele, e me guardei da minha iniquidade. Recompensou-me, portanto, o Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a pureza diante de seus olhos. Com o bom és benigno, e com o íntegro tu te mostras perfeito. Limpo és para com o limpo, mas com o perverso és implacável. E tu salvas o povo aflito, mas os teus olhos estão postos sobre os altivos para batê-los. Porque tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor dá luz às minhas trevas. Porque em ti desbaratarei exércitos, e com o meu Deus saltarei muros. Quanto a Deus, perfeito é em seu caminho, e a palavra do Senhor purificada no crisol. Escudo é de todos os que nele confiam, porque quem é Deus a não ser o Senhor? E quem é uma rocha a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza poderosa, e o que me desembaraça perfeitamente o meu caminho, que faz os meus pés como o das servas, e o que me assenta em minhas alturas, que ensina as minhas mãos para a batalha, de tal maneira que os meus braços quebram um arco de cobre. Deste modo, tu me deste o escudo da tua salvação, e a tua benignidade me acrescentou. Tu alargaste os meus passos debaixo de mim, para que não escorregassem os meus pés. Persegui os meus inimigos e os destruí, e não voltei atrás até que os consumisse.
eu os feri e os consumi, de modo que nunca mais se levantaram, caíram debaixo dos meus pés. Rodeaste-me de força para a batalha, e fizeste abater-se debaixo de mim os que contra mim se levantaram. Tu me deste o pescoço dos meus inimigos, daqueles que me aborrecem, para que eu os destruísse. Olharam e não houve quem os libertasse. Sim, olharam para o Senhor, mas não lhes respondeu. Eu os esmiucei como a poeira, pisei-os como a lama das ruas e os dissipei. Tu também me libertaste das contendas do povo. Tu me guardaste para que eu fosse cabeça das nações. Povos que não me conheciam me servirão. Os estrangeiros se submeterão a mim para ouvir de mim e me obedecerão. Os estrangeiros se debilitarão e sairão tremendo de seus refúgios. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, e engrandecido seja o Deus da minha salvação. O Deus que dá completa vingança e submete os povos debaixo de mim. E o que me liberta dos meus inimigos, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me libertas do homem violento. Por isso confessarei a ti entre as nações e cantarei, ó Senhor, louvores ao teu nome. Ele é a torre da salvação do seu rei, e usa de misericórdia com seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. O capítulo 22 vai nos relatar o amor e o temor de Deus, de Davi para com Deus. Esse cântico vai refletir o que estava dentro do coração de Davi. Davi tinha uma gratidão a Deus por tudo que ele fez. Davi, ele entendeu que ser ungido não era simplesmente ser um qualquer, mas ser ungido é ser protegido, é ser selecionado, é ser separado, é receber a força do alto, é receber as revelações divinas, é falar com o Senhor. Porque vamos observar a queda de Davi. Se nós apontarmos a queda de Davi, nós estamos apontando as nossas quedas, porque todos nós somos pecadores. Nós viemos de uma fonte de pecado. E através dessa raiz pecaminosa, todos somos pecadores, mas o que nos diferencia? O que diferenciava Davi era a unção de Deus sobre a vida dele. Samuel, ele foi separado de Deus desde o ventre da sua mãe. E diante disso, Deus, ele olha o comportamento de Davi. E isso agrada ao Senhor. E como agradou o Senhor, Deus, ele ungiu Davi para ser rei de Israel. Talvez Samuel olhasse para a aparência e não se agradasse da aparência de Davi. Mas Deus, ele não olha como o homem vê. Deus, ele olha o interior do homem. Deus, ele enxerga as ações e atitudes nos comportamentos. E foi isso que fez com que Davi fosse rei. Mas diante da sua queda, ele não negou o seu pecado. Davi, ele reconheceu o seu erro. Davi, ele se prostrou diante de Deus. Davi sabia que as consequências seriam grandes, mas Davi sabia que o Senhor estaria com ele e que nenhum inimigo iria ser contra ele, porque Deus era com ele. E todos os inimigos de Davi que se levantaram contra ele foram destruídos. Quando o Senhor unge a uma pessoa, quando o Senhor levanta um ungido, um escolhido, não há nada que possa detê-lo. E assim foi na vida de Davi. Davi, ele cantou esse salmo para o Senhor, porque esse aqui é um salmo, um dos salmos. Ele relata a justiça de Deus e a grandeza do Senhor. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e que não esqueçamos do versículo que diz:
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.